Boa noite. O pessoal que for acompanhar pela internet é canal Transmutação Renato. Hoje é o capítulo 5, o Evangelho segundo o Espiritismo, é o item 23. Os tormentos voluntários. O Evangelho pergunta, né? Quem tem inveja aí? Levanta a mão. Perguntar por outra linha, né? Quem consegue viver sem comparação aqui, sem ficar comparando? Por exemplo, a racionalidade da gente começa sempre comparando. Você compara uma mulher com a outra, um homem com o outro, um primo com o outro, um filho com o outro, uma mãe com outra mãe. Às vezes isso vem desde a infância, a gente é comparado e tudo que a gente faz é comparando. A gente acha que é bom para os negócios, que a gente compara um negócio com o outro, esse é melhor, esse é pior. Mas quando a gente vê, a gente às vezes tende a estar comparando tudo no mundo. Quem tem esse hábito? Você não compara nada? Legal. Você falou de negócios. Você pode ter duas empresas no mesmo ramo de atividade, uma do lado da outra, com a mesma quantidade de funcionários e elas serem completamente diferentes. Entendeu? Eu fico feliz, né? Porque o mundo é de pessoas diferentes, principalmente de pessoas curadas e de pessoas que são doentes, mas estão em recuperação, e outras que não estão, né? Eu acho que eu estou no meio das doentes em recuperação. Mas é assim. Ele colocou aqui a comparação técnica, né? A comparação no mundo dos negócios. No mundo dos negócios, normalmente, tecnicamente, o que eu vejo é que para avançar nós precisamos comparar. Então, por exemplo, se você chegar no Poder Judiciário, você tem um justiça em números, você faz as metas, né? Você compara a produtividade de um com o outro e vai olhando. Então, no mesmo segmento, na mesma categoria, né? Naquele mesmo tipo de assunto, então você, né? Isso, né? Tem um justiça em números, é um cálculo que o Conselho Nacional de Justiça traz. Quando você traz para análise de mercado, por exemplo, as companhias listadas na Bolsa de Valores, nós temos em torno de 500 companhias, tem vários segmentos. Então você subnicha um segmento e compara. Por exemplo, você compara uma Enel, a performance da Enel com uma Auren lá em São Paulo, ou com uma TRPL, que são todas do mesmo segmento, com uma Copel lá no Paraná. Então você olha o segmento, vê o tamanho da empresa, o que ela faz. Bom, aí, como é o segmento de energia? Aí vocês olham, ele tem a questão da geração, da distribuição, da transmissão, da comercialização. Aí você começa a olhar quais são os resultados de cada um. Por que a laje está quebrando e por que outro está muito bem? Então você, tecnicamente, comparar é muito da nossa sociedade. Eles comparam até questões subjetivas. Por exemplo, você vê uma lista de pessoas, por exemplo, quais são os livros mais lidos. Então eles se comparam um livro com o outro, por que aquele ali é mais lido? Quando as pessoas vão fazer, por exemplo, aquisições técnicas, agora mesmo eu vim chegando em uma das minhas, assim, olha, Renato, você gosta de ler sobre velhice e envelhecimento? Estou lendo um livro muito legal, sentei, peguei lá no Amazon e fui olhar para acrescentar a minha lista, para quando acabar o livro que eu estou lendo, talvez entrar na fila. E uma das coisas que a gente olha é se tem 5 estrelas na Amazon, né? Porque se tem, quem olha 5 estrelas? Você olha, é um comparativo. Tecnicamente, a nossa sociedade cresce a partir do momento que, por exemplo, dizem que a gente se desenvolveu quando alguns macacos perceberam que podia pegar a batata e lavar na água do mar. Entendeu? Então, uns que não faziam começaram a olhar, se compararam e começaram a fazer também. Então a gente olha, ele está fazendo, está dando certo, eu faço também. Então, a partir daí, os estudos são eminentemente comparativos. Tem um livro interessante de negócios, né, bem antigo, 1908 mais ou menos, que era do professor Napoleon Hill, eram as 16 lições do sucesso. Ele pegava exatamente pessoas que ele tinha como sucesso e pessoas que ele tinha como fracasso. Ele fazia um comparativo e colocava os 16 pontos em comum do sucesso, aí fazia as 16 leis do sucesso, é um comparativo. Né? Tempos depois, a nível de empresa,
professor Collins, ele tem a questão das empresas feitas para durar e feitas para vencer. É um comparativo, o que as empresas que têm mais de 100 anos fazem, que as outras não fazem. Então o comparativo, tecnicamente, ele é extremamente usual e é interessante para o avançar da sociedade. Então, assim, a nível técnico, é muito comum a comparação. Como você falou, diz assim, olha, uma empresa trabalhando do lado da outra, é exatamente para isso que funciona um controller. Não sei se aqui é alguém dessa parte de auditoria, né? O controller, ele normalmente faz o quê? Ele pega essas duas, se ele tiver acesso, quer dizer, ele não é contratado pelas duas, né? Ele vai contabilizar tudo, o que foi gasto de CAPEX, qual é o market share, qual é o espaço que aquela empresa tem, né? Ou como é que está a questão do lucro antes de juros, né? O EBITDA, o EBITDA, como é que é aquilo, né? Como é que está a questão da tributação? Então ele começa a comparar porque quando dá certo não está. Primeiramente ele vai em dados quantitativos, que é o que o controller faz, né? Dá os dados para que eu faça um comparativo quantitativo com o segmento. Agora, o pessoal estava discutindo, dizendo que o Bradesco estava mal, por quê? Porque ele estava dando prejuízo? Não, é porque o Itaú tirou 35 bilhões de lucro líquido, o Banco do Brasil 34 e o Bradesco foi 16,5. Você pensa que não é nada, mas a Drogasil, com 2.000 e poucas farmácias pelo Brasil, tirou 1 bi líquido em 2023. E o Bradesco ruim por ter tirado 16. E tudo isso é comparativo. Você diz assim, poxa, então por que não vai botar um banco ao invés de botar farmácia? Não é assim, né? Então o ruim dele é porque teve um lucro líquido de 16 bilhões e meio. Mas comparando com os grandes do segmento, para o tamanho que ele tem, foi a metade. Então, quando o investidor vai, por exemplo, fazer investimentos, ele olha isso. É o jeito de olhar. E vai olhar se aquilo ali está continuando. Ele não só compara uma empresa com a outra, ele compara o tempo, se ela, numa média mais ou menos 5 anos, né, como é que ela está, se é recorrente, como é a margem que ela tem. Então ele verifica tudo isso. Então, comparar tecnicamente, eu acho que é extremamente usual no mundo da vida em si. Meu filho perguntou assim, por quê? Aí, olha, pai, qual é a diferença dessa Hilux para essa Triton? Todas duas são caminhonetas, a diferença é marca e market share, que é o espaço de mercado que elas têm. Aí quem tiver isso vai ter, que chama pricing power, né? Poder de preço. Vai dizer, o meu preço é tanto, e bom, paga, porque o pessoal quer. Mas se compara, aí o pessoal começa na 4 rodas, compara motor, compara roda, compara, não é assim? Compara consumo. O processo de comparação é muito forte na nossa sociedade, mas para negócio, para estudo. Se ficasse por aí, era show. Então, quando eu digo que eu faço essa pergunta, é porque há muito tempo eu estava numa reunião de codependentes anônimos e uma senhora, nessas reuniões, não tem terapeuta, né? Se ele estiver lá, ele está como sendo um dos membros, né, ou visitante. Então, uma partilha de experiência, força e esperança das pessoas, em que a doença sai pela boca, quando a pessoa fala, se abre, ela tem que ter honestidade absoluta com ela e com Deus o máximo que ela puder. E o remédio entra pelo ouvido, quando você escuta a partilha dos outros. Mas os outros têm que ter dado o primeiro passo, eles têm que ter saído da negação. Então eles primeiro têm que se enxergar. Porque se eu, por exemplo, não olho para dentro de mim e não vejo os meus problemas, como é que eu vou cuidar? O Evangelho aqui falou várias vezes sobre a questão de procurar felicidade, que tipo de felicidade. Mas muitas vezes, se eu me observo procurando a felicidade, seja ela por prazeres sexuais superficiais, ao invés de eu ter relações sexuais que tenham laços, talvez eu esteja fugindo. Talvez eu esteja procurando essa felicidade aí, ao invés de olhar que eu estou triste e cuidar da minha tristeza, eu estou procurando felicidade. Talvez porque eu olho todo mundo fazendo isso e dizem que é bom e falam tanto, a propaganda é tão forte. Então a coisa perde a ideia do laço. Você esquece que numa macieira, né, tem a maçã mais
para ter a maçã tem todo o processo, né? Da árvore, das raízes, do crescimento, da manutenção, né? E você só olha para a maçã, não é assim, né? E dá problema, vai dar problema. Então quer dizer, às vezes no processo de observar o outro, né? Eu estava nessa reunião e uma pessoa olhou e começou a falar dela. Ela era uma mulher jovem de sua meia-idade, por seus 50 anos, e ela partilhava que quando era mais jovem, como era a vida dela, que ela foi vivendo várias fases, né? Viveu essa de ser a cobiçada, de ter muitos parceiros, de viver experiências de vários tipos, ter tido relacionamentos, ter tido os filhos com pais diferentes, ter tido N problemas. Mas ali, naquele dia, ela estava partilhando por que ela estava incomodada com uma colega de trabalho. Isso ninguém fala, entende? A pessoa que começa a ter que ter aquela honestidade absoluta, se enxergar. E ela olhou e começou a falar, e eu olhando para ela assim, sentado, e ela dizendo, olha, pois é, eu estou com raiva dessa menina, não sei, ela tenta ser agradável comigo, mas não me entra, sabe? E não consigo, e sabe, aí ficou pensando que ela não fez nada de mal contra mim, mas não entra. Aí ela começou falando e colocando o que é que poderia estar gerando aquela indigestão dela com aquela menina. Não entra, né? Aí ela uma hora disse assim, será que eu estou com inveja? Isso é ela para ela mesma. Ela fala, ninguém se mete, ninguém dá retorno, não pode. Ela disse, será que eu não estou com inveja? Será que quando eu olho para ela, hoje eu com 50 anos, essa menina tem 20 anos, eu me lembro quando eu tinha 20 anos, na posição dela, que todo mundo chegava aqui e queria falar comigo, eu era bonitona, ela começou a falar. E que naquele momento, apesar dela estar fisicamente muito bem, há uma sociedade mais velhofóbica, um padrão diferente, e ela não tinha aquilo, e as pessoas já procuravam mais aquela menina do que ela, e ela começou a falar, e que aquilo incomodava. Quem é que fala disso abertamente no ambiente? Ela simplesmente, você diz, dá bom dia, boa tarde, a pessoa te chama, né, assim, quer dizer, mas aquilo lá dentro, gente, tá rolando, ali é uma ponta de um iceberg, aquele desconforto, mas lá dentro dela, ela achou a chave, ela estava com inveja. E que lindo, não é? Ela identificar, ela ter um nível de honestidade absoluta com ela e com Deus, e achar a raiz do problema. E pior, gerava um sentimento de culpa nela. Às vezes a pessoa está doente e se sente culpada, como se tivesse culpa, porque não quer entender a vida como ela é, que tem dor, velhice, doença e morte. Porque não pode reverter, a pessoa se sente mal. Quanta gente não diz assim, eu quero assim, eu quero, na hora que eu chegar a minha hora, eu quero logo morrer de uma vez. Mas não é a escolha nossa. Então a realidade foi muito interessante, porque a partir dali eu comecei, porque não chama terapia de espelho. Eu também, eu era aquele cara que eu só dizia assim, fulano de tal tem inveja. Uma vez, uma senhora me chamou para ir numa cartomante, eu cheguei lá, e a cartomante falou assim, muita gente tem inveja de você, ó. E eu falava, eu pensava, quer dizer, tudo era assim, sabe? Fulano de tal é invejoso. Mas nunca o meu dedo, que apontava para o invejoso, olhava que tinha quantos dedos apontava para mim? Tinha 3. Se eu conheço tão bem a inveja nos outros, deve ser porque essa inveja é muito forte aonde? Dentro de mim. Só naquele dia eu pude olhar. E muitas vezes quando eu tenho alguma situação com alguém, a primeira coisa quando eu vou meditar e refletir, eu me pergunto, Renato, será que você não está com inveja?
É assim, você nem sabe. Aí teu irmão, porque se for, me chega para, mamãe, porque se fosse a outra, porque ela tá bem, não tem isso. Se fosse o outro, comparação. Depois, inveja. Mas o fulano de tal tá muito bem, não sei o que. Comparação. Depois, inveja. Por isso que eu perguntei, quem anda se comparando? E basta tomar um café com a galera, aquele famoso café, né? A pessoa ali em Mossoró, aquela mesa, tomar um café, queijo, pão, e o pessoal falando da vida alheia. Um processo profundo de comparação. É muito isso. O fulano deu em nada. Essa daqui, entende? Os valores são totalmente distorcidos. E veja, por isso que eu fiz a pergunta, né? Os tormentos voluntários. Quer um tormento maior do que você viver se comparando e sentindo inveja? E que bom que eu escutei essa senhora, não esqueci até hoje, tem muitos anos. Porque sempre, agora, de regra, quando eu estou me incomodando com alguém, com alguma situação, eu me lembro, olha, quem manda nas coisas é Deus. Então eu tenho que compreender a situação que eu estou e fazer o melhor que eu posso. Mas aí eu não posso me comparar com ninguém, emocionalmente falando, relacionalmente falando. Mas está vendo que é totalmente diferente de negócio. E negócio eu tenho que fazer. Porque como é que eu vou fazer para avançar? Se eu disser que olho para duas empresas iguais, que uma está avançando e a outra não está, e eu disser que é daquele jeito, poxa, acabou todo o estudo do mundo. Porque o normal, quando eu vejo tecnicamente que alguém faz uma coisa que eu não faço, o meu caminho é, se eu quero ir para ali, eu tenho que fazer, aprender. Eu tenho que melhorar. Dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Eu tenho que fazer a minha parte. Mas para fazer a minha parte, uma das coisas é me enxergar. Sabe? Quantas coisas, quando a gente começa a tentar se autoconhecer e se ver, que a gente sai da negação, que a gente começa a enxergar o que está latejando dentro de nós, que aquelas coisas se transformam. Antigamente, sempre falo isso, né? Quando você tinha raiva de uma coisa, eu terminava um relacionamento, você fazia assim, ó, tava os dois dedinhos para a pessoa partir, né? O dedinho, né? Só voltava a falar quando despartia. Aí você gostava da pessoa, porque tinha tido um relacionamento, seja de amizade ou seja de um relacionamento emocional, afetivo. E você, porque a pessoa lhe desagradou por alguma coisa, ou aquele relacionamento pereceu, você não queria mais falar. Sabe, partir o dedo é como se fosse assim, fechar uma porta. Mas a gente não se resolvia, a pessoa ficava, qual era a mania? Ficar sempre botando na própria cabeça, ou dizendo para os outros, falando mal daquele outro, para dizer assim, ele não presta. Porque na verdade, a gente amava aquela pessoa. Só que não deu mais. E como a gente não conseguiu resolver, a gente começa a dizer que não ama mais, que nunca amou e que nunca gostou, tá? Era doido, ou doido. Não é isso não? E aquilo ali fica lá dentro, fazendo o quê? Moendo. Tem isso ou não? Uma vez eu estava numa dessa e eu olhei e aquela coisa, rapaz, esse movimento todinho é querendo transformar alguém no que a pessoa não é. É muito melhor dizer assim, bom, o relacionamento acabou. E aí, aquilo ficava se movimentando. Sabe quando é que parou? Ficava dizendo, não gosto. Fica botando coisa que a pessoa não presta. Já passaram por isso? Eu olhei, parei, eu estava meditando. Eu disse, e a fulana de tal? Sabe o que eu disse? Olhei e disse, amo. Amo. Mas não vai estar mais com você, não sei o que. Sim, mas eu... Não, acabou. E se volta... Bom, não importa.
que está acontecendo é se... Como é o nome do evangelho? Tormentos voluntários. O tormento em mim era o quê? Eu lutando para dizer que a pessoa era ruim, porque na verdade eu não poderia mais estar com ela. Querendo fazer uma imagem ruim da pessoa. Quando lá no fundo, o que é que eu senti por aquela pessoa? Era amor. Então quando vinha aquela coisa, você ama aquele ali, aí diz, não, porque não presta, porque não sei o que, eu disse, amo mesmo. Foi o que aconteceu. A revolução interna parou. A briga era essa. Eu ficar brigando para dizer que eu não amava alguém que eu amava. Quem já passou por isso? Tem lógica? Pronto. Acabou. Faz mal. A negação faz mal. É um autoconvencimento, auto-mentira. É como tem gente que tem raiva do pai ou da mãe, que é alcoólatra, que abandonou, que não sei o quê. Mas lá dentro, lateja aquela coisa, é minha mãe. Não tem isso, né? É meu pai. E a pessoa não quer, não aceita, não perdoa, mas lá dentro fica gritando. Não é assim, né? Aí a pessoa fica, mais isso, mais aquilo, e chora, e tem ódio, e se treme. Mas se dissesse, aconteceu tudo isso, era para eu odiar, mas eu amo. Mas eu sou abestado, mas eu... Meu filho, olha para a realidade. Tua opinião não vai servir de nada. A realidade é o quê? Você ainda ama. Ponto. E só. Tá vendo? Não é voluntário? A mulher, ao invés de dizer assim, tô com inveja, vê nela, não precisa dizer para ninguém. Ela fica o quê? Inveja? Eu? Ela está no processo de comparação profunda. Eu pergunto, quem se compara, pessoal? Ninguém. Eu não sei se ou vocês são curados ou vocês estão altamente doentes de codependência ativa. Como eu disse, eu tenho a doença da neurose da codependência, mas eu estou em recuperação 24 horas por dia. Então, domingo próximo passado eu falei sobre codependência no Evangelho. Quem acompanha pelo YouTube viu. Então quer dizer, é muito forte. Um tormento voluntário acontece nisso. Quando eu tenho percebido, né? E de novo eu não tenho verdades, eu estou aprendendo. Eu sou um aprendiz para sempre e que compreendo que a vida é simplesmente para isso, para nós aprendermos. O maior aprendizado, o primeiro vai ser, se você dá o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, é aceitar os desígnios dele. Lembra a história que eu falei na semana passada sobre Gangá, a deusa, que era o rio Ganges, que jogava os filhos? É isso. Diz, olha, você não vai perguntar meu nome e não vai perguntar os meus motivos. Assim é o amor de Deus com a gente. Foi assim porque tinha que ser assim, ponto. Ah, mas não é como eu queria. Sim, quem foi que disse que a vida é como eu quero? A vida é como ela é. De novo, não tem vida sem dor, velhice, doença e morte. Não tem. E a morte não quer dizer só essa passagem do espírito encarnado para o desencarnado. Cada relacionamento, cada coisa, cada ciclo que se fecha, mesmo que ele retome, aquele ciclo ali é uma morte, não é não? Com direito à luta e choro e tudo mais. Então, os tormentos voluntários, eu tenho observado, partindo dessa minha auto-observação,
dessas leituras, desse momento de escutar as pessoas, em partilhas anônimas, é que realmente o processo de comparação é muito forte. Por isso que eu comecei falando aqui sobre tecnicidades, né? Tecnicidades é lógico, precisamos, mas relacionais não era para a gente se comparar. Mas não consigo. E eu me impressiono quando eu peço a 20, 30 pessoas quem é que se compara e uma pessoa levanta a mão e digo, o mundo curado. Eu acho que só o errado sou eu. Eu não consigo. É muito difícil não comparar. Mas esse é um processo também, né? Mas fantástico que você está dizendo. Assim, você vai aprendendo isso à medida que vai amadurecendo. Porque quando a gente é jovem, a gente não tem essas percepções todas das coisas, essas compreensões. À medida que a gente vai amadurecendo, é que a gente vai adquirindo, né, assim, as experiências de vida que vai nos levando a modificar esses pensamentos. Né? Assim, aí o texto, você fala uma parte, você me permite? À vontade. Tem o texto, ele fala na questão da felicidade, né? As pessoas, tem gente que acha que existem momentos felizes. Eu acho que não. Essa semana me fizeram uma pergunta se eu era feliz. Eu me considero assim, eu acho que a felicidade ela está dentro da gente. As pessoas procuram a felicidade nas coisas, nos outros. Não, a felicidade ela está dentro da gente. Se eu estou bem, que motivo eu teria para não ser feliz? Eu tenho minha vida digna, né, dos bens materiais. Eu tenho as pessoas que eu amo perto de mim. Sim. São pessoas que gostam de mim, então assim, eu tenho os netos sadios, eu tenho os filhos resolvidos, então assim, o marido que me ama. Então, que motivo eu tenho para achar que eu não sou feliz? As pessoas ficam achando que a felicidade está em adquirir um bem, a felicidade está quando eu conseguir isso, aí eu sou feliz. Aí o troço vem, ela consegue. Aí já 2 dias depois já morreu a felicidade. Porque ela conseguiu, assim, principalmente quando é material. Quando é uma coisa que você luta, outras coisas, eu acho que até ela fica. Mas quando são materiais, se dissolve como o ar, no meu entendimento. Então assim, eu acho que as pessoas buscam muito a felicidade aonde ela não existe. Elas não procuram dentro de si. Eu acho que a felicidade ela está dentro da gente percebeu ali o que está ao redor da gente, ali o que, sabe, o que me deixa feliz. Não na questão de você ficar, essa questão da comparação, né? Comparar com alguém, eu não posso estar me comparando assim, com alguém. Agora, eu acho que vem da maturidade, porque lá atrás eu fazia essas comparações. Obrigado pela fala, né? Eu também acho muito interessante isso, porque é muito diferente do que se passa comigo. Porque eu oscilo muito. Obrigada. Né? Há muita oscilação emocional. Tem dias que você está olhando os pássaros que são muito legais. E tem dias que vai passar o que passar. Né? Às vezes não tem motivo aparente para sentir medo, para sentir ansiedade. Não sei se alguém já passou por isso. Então é muito legal eu dizer assim, aparentemente, eu acho que o evangelho está nisso. Porque o que eu vejo no aprendizado da vida é que nós temos muitos altos e baixos. E alto não quer dizer bom e baixo não quer dizer ruim, mas tem alto e baixo. Eu sempre digo isso, é muito diferente falar de comida quando a barriga está cheia. Eu estou lendo um livro agora, tem um pensador que eu gosto muito, porque ele não faz em decorar, ele provoca, chama Jiddu Krishnamurti. Eu estou lendo um livro sobre o amor e a solidão. O nome do livro é esse, o amor e a solidão. Então, ele vai fazendo esses questionamentos. Então,
processo de comparação é como eu disse, eu acho que é diferente você estar com uma pessoa, não é? Por exemplo, no caso, é muito mais comum às vezes, hoje está igual, né? Homem e mulher, o comportamento está muito parecido, tanto de bebê quanto de tudo, né? Mas você sai com o seu companheiro e ele só meu amor, e você é linda, e você tá com um vestido azul celeste, ele com a blusinha combinando, tom sobre tom e tal, aí vai os dois conversando, e um dia massa, aí passa um cara malhadão, bombado, e ela olha assim, aí o cara desanima às vezes. Às vezes, agora tá aí ó, os dois combinando, tudo tá dando certo, né? O problema é que Deus é o Deus que desconforta. Não é assim, vem um desconforto. Nessas horas, é que a gente sente. A hora que você diz assim, bom, eu tenho saúde, eu tenho meus netos com saúde. Mas aí uma hora se dor, velho, esse morte vem, aí na hora que vem. Deus desconforta. Eu vi um senhor lá no outro centro, que ele queria falar com a esposa dele. Ele dizia assim, eu vivo um relacionamento lindo, eu conheci ele com a esposa, com os filhos, o filho dele era delegado no interior, a filha dele era concursada não sei de quê, ele tinha um orgulho, não sei o que, e num fim de semana desse, a esposa pegou um ônibus, foi visitar, vocês que era a filha, era o filho que era delegado, com a outra, teve um acidente, as duas morreram. Mas a morte está prevista, mas o cara não aceitava. Não pense que a vida vai ficar assim. Porque, de novo, dor, velhice, doença e morte. Não é para ser desagradável o que eu estou dizendo, é para ser real. Deus vai te desconfortar. Ele vai te desconfortar. É certo. É aí. Isso, mas entenda, é aí que a gente está falando, né? Ele não aceitava, e ele porque queria que eu dissesse para ele o que ele queria ouvir. Eu disse, olha, o senhor vai ter que aceitar a realidade. A sua esposa partiu. Pode ser que vocês se reencontrem agora, em breve, ou pode ser que leve muito tempo. E para a espiritualidade, muito tempo é muito tempo. Podem ser séculos. Daí a importância de uma encarnação, de você estar aqui para reatar laços. Porque pode ser que você fique reencontrando em situações diferentes, ou pode ser que você passe séculos sem ver. É um desconforto. A vida desconforta. Não vai ficar assim. Então isso é fato. Se eu olho para esses fatos e entendo que eles são assim, como é que eu vivo, né? Aí o lado filosófico. Quando o homem entende que ele morre, e aí ele nasce a filosofia, porque ele começa a pensar em como viver bem a vida, como a vida é. Não vai ter vida sem dor, velhice, doença e morte. Não vai. Eu lembro que um homem bem longevo, que era o Oscar Niemeyer, enterrou a única filha que tinha. É fato. Mas enterrou a filha. Não é a ordem natural. Mas o que é a ordem natural? É a ordem que Deus quiser. Você não sabe. Tem um colega que ele é policial rodoviário, ele conheceu uma jovem na academia, linda, 30 anos mais jovem do que ele. Foi, continuou com ela, encerrou o casamento dele. Diz aí que a menina teve fazendo exercício, ela teve tipo um AVC e ficou em coma. 30 anos mais jovem do que ele. Vocês viram outro dia, uma menina, ela foi cheirar pimenta. Então esses desconfortos, meu povo, era para a gente estar com eles assim, bom, isso aqui tudo é possível. Mas só que não, sabe? A gente vive infernos. Primeiro, o inferno, quer ver um inferno grande é esse. Eu olhar para um momento da minha vida e achar que esse momento é estável. Pô, tá inventando. Tá inventando. Porque não é fato isso.
Não é fato. Né? Então, estou falando assim, eu estou falando o que eu falo para mim. Tá vendo o processo de comparação? Porque quando eu estou fazendo isso, eu estou me comparando com não sei nem o quê. Porque não é real. Não é real. Olha, há algum tempo, e por isso que eu também acho que não é uma questão de tempo. É uma questão de compreensão. Na hora que você compreende, não importa que idade você tem, você muda. Você muda. E a juventude é essa, é quando a gente está com a mente aberta para aprender. Quando a gente começa a entender que a vida não é estática, a vida é dinâmica. Sempre, sempre, sempre. Então, a minha compreensão há algum tempo, eu falei. Pessoas que já convivem comigo há muito tempo sabem e me viram até na transição. Eu disse assim, eu não vou mais beber. Porque eu estou vendo uma coisa que eu acho que é boa e que eu quero sentir. Por que eu vou beber? Ah, mas porque este vinho é mais não sei o quê? Porque, meu irmão, eu não vou beber. Como é que eu estou numa coisa que eu acho que é boa e eu tenho que me enganar os meus sentidos? Não, eu quero viver. Viver, eu quero sentir o cheiro, eu quero pegar, eu quero ver. Eu não quero fugir. Se fosse para fugir, para que eu estava aqui? Mas, tempos antes, eu já achava isso. Que ser feliz era o que o Evangelho está dizendo. Tá num bar, bebendo, saindo, ostentando. Eu achava que era isso. Relacionamentos mais superficiais. Aí você começa a se observar e começa a ver e buscar, como dizia o Pequeno Príncipe, buscar o quê? Laço. Laço. E é impressionante a energia quando vocês vêm aqui para um atendimento espiritual. Se a gente está com a energia de que quer laço, quem não quer laço vai fazer o que da gente? Se afastar. E quem quer, vai ficar. Não é uma questão de maturidade. Não é um processo. Na hora que você disser assim, eu estou pronto para aprender, você se abre. E pronto. Mas não importa a idade. Às vezes a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais teimoso. Quanta gente eu não escuto dizer assim, depois de tantos anos, eu falo o que eu quiser. Tá doido? Eu já sou dono do quero e posso. Já conquistei. Como é, meu? Esqueceu que a vida vai te desconfortar direto? Tem vida ganha não. A vida é aprendizado direto. É isso que ele está falando. Isso não era para ser um tormento. Se a gente entendesse a vida como ela é, com dor, velhice, doença e morte, com esse desconforto para o aprendizado, a gente ia passar, ó, peito aberto. Mas a gente cria ilusão. Uma ilusão é achar que as coisas são estáveis, que não mudam. Mudam. Ouvi gente chegar e dizer assim, rapaz, que é isso? Tu fazer isso, fazer aquilo, tu chega agora no canto, fica tomando água, bebendo café, não sei o quê. Sim, eu estou bem. Não acredito. Te vi assim por 25 anos, sim, mas só por hoje não. E outros desconfortos virão. Aí você chega, não existe, chegou lá. Não existe. Mas o processo de comparação, de ficar se comparando, por exemplo, a nível de felicidade, por exemplo, já talvez venha de uma compreensão equivocada da natureza das coisas. É uma compreensão que parte de uma noção de que as coisas estão estáveis e que você conquistou a vida. Só que a vida não é apta a ser conquistada por nós. Conquistada não. A vida é a música do Marcelo Rossi, tudo é do Pai. Ele é o dono da vida, não nós. Ele desconforta. Não tem a menor
Dúvida. Uma hora eu não falo mais aqui. O outro sente que eu vou falar 20 anos. Eu sei que uma hora eu não falo mais. Porque é natural. Coisas vão acontecer. Mas entende, ó, quer ver? Tá aí outra, ó, o evangelho de novo. Ó. Outro tormento voluntário. Querer achar que a gente venceu. Às vezes a pessoa porque tem um salário, porque passou de 50 anos. Eu vejo gente dizer assim, tem um colega, ele com 70 anos, ele dizia assim, eu já tenho mais passado do que futuro. Posso dizer o que eu quiser, posso fazer o que eu quiser. Eu sei que a vida é isso. Ele é muito existencialista, ele gosta da filosofia existencialista, né? Do Jean-Paul Sartre. E ele lá, aí disse, não, eu não quero mais não. Aí se separou da mulher, aí arranjou outra. Aí depois a outra, não tá dando, agora eu vou ver só. Porque eu tenho um concurso, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aí eu digo, olha, lá no neurótico a gente fala que tomar cuidado com a questão da é o veneno, autossuficiência. É diferente de independência, a pessoa acha que é autossuficiente. Aí montou um canal, não sabia nada de internet, o canal dele ótimo. Começou a ter acesso, achou um nicho legal. Aí disse, ora meu amigo, eu estou vivendo como eu queria, eu estou igual um monge, ninguém me dá trabalho, moro num apartamento sozinho, tenho o meu canal, me comunico com as pessoas, estou fazendo palestra, me aposentei. Aí um dia, a última companheira dele, que ele conhece todos, ela me ligou. Ela disse, rapaz, estive lá, ele estava tendo um ataque de pânico. Mas não estava tão bem. Oscila. Aí ele disse, rapaz, não tem mais condição dele ficar só. Ataque de pânico. Acontece, né? Outro dia o padre Fábio de Mello estava aí fazendo um show aqui. E o Marcelo Rossi tinha anunciado para ele, né? Marcelo Rossi, né? Disse, olha, cara, de uma maneira aí tem um movimento, porque a questão da depressão, e o Marcelo Rossi mostrou, olha, como eu fui alterofilista, eu tomei remédio demais, eu não posso nem tomar antidepressivo, porque o meu fígado não aguenta. Então você vê, quando ele tem uns picos de depressão, ele fica bem gordão, foge pela comida, depois ele fica bem magrinho. Aí ele foi dizer, rapaz, você é novo, baixa a bola, já quieta, procura cuidar da tua cabeça, teus contatos e tal. E o homem era Fábio de Mello, pra cima, pra baixo, não foi? Quem viu esse depoimento dele? Aí um dia disse que veio fazer um show aqui em Fortaleza. Quando ele viu, entrou embaixo da cama do hotel e ficou chorando os prantos, todo se tremendo, não teve condição de fazer o show. Quem viu esse depoimento do Fábio de Mello? Um ataque de pânico. Tava bom demais. Mas de novo, se você não vigiar aí, orar, sabe? Isso aí é um tormento voluntário. Quem foi que te disse que a vida não vai mudar? Por que você botou isso na sua cabeça? Talvez se você entendesse isso, você não machucava tanto seus relacionamentos, concorda? Porque você sabe que já eles vão embora. Minha mãe é chata, não sei o quê. Ela vai morrer. É mesmo? Fala. Ou então você vai morrer na frente dela. Mas viva Arthur não ficar. É duro, né? Mas é verdade. Se a gente lidasse com a verdade assim, mas a gente cria um tormento voluntário. De novo, comparação, inveja, falsa noção de segurança e estabilidade total, absoluta. Ou isso não existe? Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Isso aqui gera tormento dentro da gente. Pô. A gente começa a brigar por cada besteira. Lembro outro dia um colega, né? Ele disse, olha cara, se eu entrar dentro de casa, ele disse, a primeira coisa que ele faz, tira a chinela. Pra quê? Aí vai, bem devagarzinho, para ver se ele sente areia no pé dele. Porque ele diz que tem toque, é transtorno obsessivo compulsivo. A mulher tem que ir à casa e passar o pano e não pode ter areia. Aí o cara
Pronto, aí diz que é uma briga dentro de casa porque a mulher, ao varrer e passar o pano, deixou a areiazinha para ele pisar. Ó. Rapaz, ele disse que é uma confusão. Pois eu tenho transtorno obsessivo compulsivo, ela sabe, meu irmão. Então entra calçado exatamente, né? Não, ele vai pisando. Isso que eu estou te dizendo. Essa pergunta que ela fez, talvez nos relacionamentos dela, não sei se quando ela está vivendo ela faz. Porque a gente é ótimo para perguntar aos outros o que os outros não fazem. Mas na hora que a gente está no olho do furacão, a gente faz pior. Pior. É isso que eu estou dizendo. Eu preciso viver em meditação constante no sentido de me autoconhecer direto para que eu tire essas ilusões da minha cabeça. E que eu veja que não é só esse cara que tem as coisas dele. Eu também. Mas ser velho ou ser jovem é ter ou não a capacidade de mudar, de se enxergar e mudar. Ser velho, para mim, não é a idade. Eu juro para vocês, assim, ó, eu não jogo, várias coisas fisicamente eu não faço, mas eu me sinto muito mais jovem do que quando eu tinha qualquer ansiedade eu ia beber. Mas muito mais. O que a gente está conversando é isso. Tormentos voluntários têm a ver com compreensão equivocada acerca da natureza das coisas. Nós não observamos o básico, a realidade, e ficamos correndo atrás de um moinho de vento. Eu não gosto nem dessa palavra sonho, sabe? Quando eu tenho um projeto, eu vou lá e tento executar o projeto. E não acho que a minha vida ficou triste porque eu não tenho sonhos. E só eu tenho um projeto, outro projeto, outro projeto. Eu fico pensando, eu vou fazer. Mas, e se não acontecer de novo? Aí não é comigo, eu tenho que fazer a minha parte. O meu papel é plantar, cuidar. Se vai dar resultado é com Deus. Se a semente vai vingar, se vai chover, se vai ter um clima adequado, não é comigo. Então meus projetos não são meus sonhos. Eu não vivo de sonho, eu vivo de realidade. E uma coisa da realidade é que eu tenho que estar aberto para todo dia ser uma pessoa diferente. Não tem assim, a minha vida, perdi minha vida. Não, se eu sou imortal, se eu estou aqui para aprender, que vida perdida. Toda hora é hora de mudar, nem que eu não queira. Então, pega a tua prancha e vamos pegar a onda. Vai ter drawdown. Sobe, desce, vai lá, pega outro. Mas esses conceitos, essas coisas cristalizadas, os preconceitos nos tornam pessoas velhas. Um deles é esse. Não querer aceitar que a realidade é para a gente estar aqui para aprender, tem dor, velhice, doença e morte. Querer dizer que a vida não vai nos desconfortar. Só que Deus, diz assim, é o que a gente estava conversando, né, quando a companheira estava falando, né? Olha, eu tenho um neto, eu tenho um marido, mas vão morrer. E Deus não te criou para ser feliz só com eles, não. Te criou para ser feliz. Em relacionamento também não é isolado, não. Mas se ama a Deus sobre todas as coisas, vai aceitar, vai compreender e vai continuar vivendo e vivendo bem. Mas será que se você estiver muito firmado que você está muito bem, quando aquilo ali for tirado de você, será que você vai ter tanta certeza que você vai ter a capacidade de viver bem sem aquilo? Ou não? Quer ver um caso? Você vai trabalhar e tem um canto que você sempre fala, vem pra cá. Aqui geralmente está cheio de carro. Aí, digamos, com uma vaga boa aqui na frente do centro, digamos assim, rapaz, se chegar às 6 horas, tem a vaga. Aí você vem 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, você fala assim, rapaz, ali é a minha vaga. Chega um dia e tem alguém no lugar, se você não achar ruim. É o desconforto.
Chega você ter costume como eu. Eu durmo um pouco, mas depois do almoço eu dou um cochilinho sempre. É pouco. Mas, por exemplo, quando chega na hora do almoço, eu já vou abrir na boca. Tiver qualquer coisa, eu já quero ficar com raiva. Tá vendo? Será que eu já estou nesse nível de estar levando a vida como ela é? Ou não? Porque eu acho que cada crença, já para a gente ir encerrando, cada conceito desse fechado, ele vai gerar um tormento voluntário. Você está criando porque quer. Você está criando porque quer. Porque não é assim. Como eu disse, minha vida é minha família. Não, a sua vida é sua vida. E a sua vida é em relacionamento. E em relacionamento você vai ter coisas que vão continuar e coisas que não vão continuar. E você vai ter seus momentos de solidão. E em solidão, aí você vai ver se você tem solitude, quer ter plenitude na solidão. Não porque quis se isolar, mas porque o momento da solidão chegou. Ou se você vai achar que nada valeu a pena. Eu só lembro, para encerrar, da história, né, de uma avó, que eu tomo a bênção. Eu sou aquele que eu tomo a bênção quando eu chego e quando eu saio. Aí eu dizia, benção, avó. E quando o marido dela morreu, e depois ela fazia tudo muito ativamente, e um dia lá no interior ela ia comprar as coisas lá no centro da cidade e voltava a pé. E levou uma queda. Não teve nenhum problema assim, mas os filhos ficaram com cuidado dela sair, e aí ela foi ficando em casa. O Alzheimer chegou, né? Começou um pouco de demência, e ela ficava só assim, ela saía da cama, ia tomar café, que uma pessoa estava lá para fazer, depois ficava sentada lá na varanda do quintal, depois almoçava, depois dormia, depois voltava para a varanda do quintal, depois jantava, depois voltava para a cama. E eu dizia assim, benção, avó. Ela dizia assim, Deus te abençoe, meu filho, mas nunca mais eu desejarei para alguém muitos anos de vida, porque faz tempo que eu quero morrer e não morro. Eu digo para o meu marido vir buscar rezo, ele não vem. Até 20 anos, meu filho, a vida passa como um dia. Do jeito que eu estou aqui, um dia é como se fossem 20 anos. E olhe lá, quem é que vai chegar a isso, né? E não é para todo mundo, não. Mas aí fica a pergunta. Quando você começa a conversar com idosos, será que todos enfrentam a vida desse jeito? Não. Não. Ela está no momento de solidão dela, que ela poderia ter, neste momento, solitude, concorda? Uma plenitude com ela, mas não. Ela está apegada na ideia de que só é feliz se tiver com o marido fazendo o que ela fazia. Mas, de novo, a vida nos desconforta. Então, todo dia é dia de aprender e eu me movimento pensando nisso. Olha, isso aqui está bom, pode melhorar. Uma coisa é certa, as coisas vão sempre mudar. Como dizia o James Dean, os tempos estão mudando. Isso me ajuda tanto, sabe? Quando eu creio na existência de Deus. Que não é um caos. Que Deus sempre chega junto. Que Ele, um pai que ama, é como Jesus disse. Qual é o pai que o filho pedindo com fome pão, o pai vai dar uma pedra? Qual é o pai que o filho estando com fome pede um peixe e o pai vai dar uma serpente? Diz, meu pai, se um homem não faz isso, imagina meu pai que está no céu. Então, crer, amar a Deus sobre todas as coisas, crer na existência de Deus, entregar a minha vida e minhas vontades nas mãos de Deus, que é um poder extremamente superior a mim mesmo, entendendo que Deus criou esse mundo para que eu
me torne uma pessoa melhor e que eu aprenda enquanto espírito sempre, porque a lei do progresso é infinita, confiando que tudo vai acontecer para que eu me torne melhor. Isso me dá um conforto. E que aqui, essa doença, esses momentos de solidão, esses vários momentos de transição, de relacionamentos que se acabam, de coisas que mudam, tudo isso é para mim melhorar. E assim, abrindo a mente, eu vou descobrindo pessoas novas, coisas novas, novas relações. É sempre assim. Depois da noite, vem o outro dia. Então, eu prefiro ter entendido que isso é real. E me deixa mais confortável. E sempre que eu sinto medo, o que é que eu faço? Eu me lembro de quem? Minha mãe sempre dizia assim: se vale de Deus, meu filho. Não é assim, né? Eu lembro de Deus. Eu olho para o contexto da vida, só encerrando, que Deus mantém as estrelas no céu. Poderiam cair sobre nós, ainda não caíram. O mar no lugar dele. Poderia invadir, mas ainda não invadiu. Para nós não. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos. E sabedoria para reconhecer a diferença. E que seja sempre feita a vontade de Deus antes da nossa. Essa oração acho que é uma filosofia total. Muita paz e boa semana. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher.